Alô, prezado ouvinte, seja muito bem-vindo para mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos hoje fazendo a quinta lição sobre o tema o caráter cristão. É um tema de grande relevância, de grande importância para o testemunho do cristão. Nós vemos que ser do caráter de uma pessoa significa ser expressa imagem dessa pessoa. E no nosso último estudo falamos a respeito da importância da palavra. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. E continuamos meditando na palavra de Deus, e sempre lembrando que devemos com a nossa língua ser uma fonte de bênção e não de maldição. Hoje o nosso subtema é amar o vínculo da perfeição, ou o amor é o vínculo da perfeição. Na igreja primitiva havia quase 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que era uma igreja de um só coração e uma só alma. Isso era, então, uma igreja praticamente perfeita. Porém, não demorou muito para esse quadro mudar muito. A Bíblia diz: e vos vestistes do novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, verso 10. Então, mais uma vez, quando a pessoa é regenerada, ela é renovada segundo a imagem de Cristo, aquele que realmente nos salvou. Então, o modelo da igreja deve ser o modelo de Cristo. E a Bíblia informa em Colossenses 3, verso 11, onde não há grego, nem judeu, incircunciso ou circunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Então, esse é o modelo perfeito de uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Temos aqui pessoas com muitas diferenças. O grego era considerado o cidadão mais culto. Enquanto isso, o bárbaro era visto como o mais ignorante. O judeu era visto como o mais justo, enquanto cita era visto como o mais cruel devido às crueldades que eles cometiam quando estavam em guerra. E a Bíblia nos mostra que pela cruz de Cristo foi feita a reconciliação. Tanto os justos como injustos, tanto cultos como incultos, houve uma reconciliação entre essas pessoas. Havia ainda na igreja pessoas que se achassem mais importantes do que os outros. Nós lemos em 1 Coríntios 1, 28 e 29, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então o apóstolo aqui está mostrando que Deus não usa esse critério de ser mais culto ou menos culto, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Havia também os que se achavam os mais justos pelo fato que estavam tendo os 10 mandamentos e as demais leis dadas por Deus a Moisés. Mas a Bíblia fala para eles: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, os judeus se consideravam donos da lei de Deus, mas não viviam muitas vezes de acordo com essa lei. Então, estavam se gloriando na lei, porém transgredindo a lei e levando dessa forma os gentios a realmente desprezar a Deus, desonrar o nome de Deus.
Havia também, em pouco tempo, lá na igreja de Corinto, partidarismo, onde cada um seguia um líder. Havia briguentos que arranjavam encrenca, conforme 1 capítulo 6, versos 6 e 7. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente falta entre vós, tendes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então, o apóstolo mostra como vocês estão brigando e ainda levando essas questões perante a justiça. Notamos que a igreja em pouco tempo já não era aquilo que havia sido no começo da sua história. O que está faltando então na igreja para a sua perfeita união? Em Colossenses 3, verso 14, nós lemos: e sobre tudo isso revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. Vínculo alguma coisa como um cinto em volta que mantém a união apesar das diferenças. Esse vínculo é o amor. Então havia dois fatos muito relevantes. Em primeiro lugar, a reconciliação pela cruz de Cristo. Em segundo lugar, o amor que une os diferentes. Então, muitas diferenças são notadas na Igreja de Cristo, porém, onde houve a reconciliação pela cruz de Cristo e onde existe um vínculo da perfeição, então haverá união apesar das diferenças. Então, o amor é sobretudo o vínculo da perfeição. Além de outros fatores, o amor vai realmente resolver os conflitos entre as pessoas. A perfeita união entre os membros e com Cristo somente é possível lá onde existe amor. Por isso, mas sobretudo tem ardente amor uns para com os outros, porque amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. Então, dessa forma, sim, a igreja pode estar unida e deve estar unida, porque Cristo morreu e o amor dele vai nos unir sobre todas as outras coisas. Então, mesmo havendo briguentos, isso vai fazer toda a diferença, porque o amor vai levar a pessoa a cobrir a multidão de pecados. Mesmo havendo preferências entre uma e outra pessoa, porém, a Bíblia mostra o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei. Havendo difamadores, a Bíblia diz: o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E as pessoas vão, pelo amor, abandonar essa prática pecaminosa. O amor não faz mal ao próximo e por isso vai haver harmonia entre as pessoas. O amor não busca seus interesses, o amor sempre vai procurar os interesses da igreja. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por isso a Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse amor, que é o vínculo da perfeição, vai atuar de uma forma bem prática. Se alguém diz: eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4, verso 20 e 21. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, também devemos amar os irmãos nas suas fraquezas. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Caráter cristão somente é possível devido à cruz de Cristo, que dá a reconciliação, e devido ao amor que faz com que permaneçamos unidos em amor apesar das diferenças. Que Deus possa nos abençoar para que sejamos cristãos amorosos, reconhecendo
a grandiosidade do sacrifício de Cristo e permitindo que o Espírito Santo derrame abundantemente seu amor em nossos corações. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.